Olá, queridas flores do Jardim de Deus. Você certamente é uma flor muito especial do Jardim de Deus. Mas, diante de todo o contexto que vivemos, esse tempo que vivemos, você pode estar pensando aí, eu, uma flor? Eu estou mais para um arbusto, eu estou mais para uma moita, eu estou mais para algo que está bem desanimado. Mas eu quero lhe dizer que ainda que você esteja se sentindo assim ou pensando assim, prepare-se, porque a partir dessa palavra, a partir deste congresso, desse tempo de Deus para a sua vida, Deus vai operar maravilhas, e Ele já está enviando a chuva da bênção, Ele já enviou o bálsamo dEle, a seiva dEle, e nós estamos enxertadas na videira verdadeira, e nós vamos florescer, porque foi para isso que Deus nos plantou, foi para isso que Deus nos criou, e nós cumpriremos o propósito para o qual Ele criou a mim e a você, em nome de Jesus. Quero dizer para você que durante esse congresso, nós estamos com um painel, isso daqui é uma borboleta, um origami feito como uma borboleta, e você pode vir aqui pegar a sua borboleta, e nessa borboleta não é um papel comum, é uma folha onde há duas meditações, duas ministrações poderosas do pão diário, pão diário. Então, olha que coisa linda, serve também para fazer como marcador de Bíblia, e você vem aqui, você pega a sua borboleta, você vai ler, ser edificada, ser abençoada, depois você dobra direitinho e oferta a uma outra pessoa. Que coisa maravilhosa, só no Congresso Florescer você vai ver essas coisas. Mas vamos lá, quero ministrar a palavra de Deus a você, a palavra que é água, a palavra que revitaliza, a palavra que traz aquele momento de refrigério, de socorro, de vida em meio ao deserto. A palavra de Deus que está em Isaías, o profeta Isaías, amo o profeta Isaías, aprendo muito com ele. Capítulo 58, versículo 11, que diz: a minha você está pronta a flor, está pronta a florzinha para receber do regar das águas de Deus? Eu estou pronta, junto com você vamos florescer. E diz assim: e o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos, ou seja, no deserto, e fortificará os ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca faltam, nunca faltam. Querido Deus, obrigado pela sua palavra, obrigado pelo seu amor que nunca falha, obrigado por esse congresso Florescer, que tem nos abençoado tanto em todos esses anos, e esse ano será numa medida exponencial, numa medida que só o Senhor pode nos dar, não haverá limites. Assim eu oro, que essa palavra chegue e abençoe cada vida, cada casa, cada família, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. É fato que nós não gostaríamos jamais de passar por um deserto ou pelo deserto. Eu tive a oportunidade de ir 2 vezes a Israel e passar de ônibus, passando do Egito para Israel, e contemplar o deserto. O deserto realmente é um lugar inóspito, é um lugar onde aquela areia é uma poeira muito fina, precisamos usar máscara, inclusive, para não termos nenhum problema respiratório, ao inalar aquela poeira tão fina, que é a areia do deserto. No deserto nós não vemos árvores, somente no deserto de Israel vemos isso. Nos outros desertos nós não vemos árvores, nós não vemos plantação, nós não vemos frutificação, nós não vemos vida. E nós sabemos que o deserto é um lugar de grande desafio. E eu entendo que nenhum de nós, por opção, iria para o deserto. Eu quero passar pelo deserto. Deserto também, quando nós que confiamos no Senhor, que vivemos esse ambiente de igreja também, nós chamamos de deserto uma situação desafiadora que alguém está passando. E hoje nós podemos dizer que são muitas pessoas, que a humanidade quase toda está vivendo esse tempo de deserto.
Por isso, a nossa propositura nesse congresso é florescer em meio ao deserto. E então, nós podemos dizer que uma das maiores angústias quando entramos no deserto, uma situação onde nós vemos somente o aqui e agora, é saber que entramos no deserto, mas não sabemos a porta da saída. Iniciamos uma caminhada no deserto, pode ser um tempo que você foi atestado com o coronavírus, alguém que está, ente seu querido, que está numa UTI, está entubado e você não sabe o tempo, você não sabe qual vai ser o desfecho, uma notícia de que você tem uma doença terminal, você ficou desempregado, não sei, de repente um dos cônjuges disse, não quero mais viver esse casamento, não te amo mais, e nós iniciamos uma caminhada no deserto sem ter a dimensão. Ele é tão longo, ele é tão grande e não sabemos onde está a porta da saída. Iniciamos a caminhada, mas não sabemos onde ele vai acabar. Paul Miller, no livro dele chamado O Poder de uma Vida de Oração, tem uma frase que eu gostei muito. Na página 194, se você é daqueles que gosta de ler, né, e tem esse livro, ou vai comprar esse livro, diz assim: nossos desertos são feitos sob medida por Deus. Uau! Nossos desertos são feitos sob medida por Deus. Quero dizer a você, você que é uma mulher inteligente, uma mulher que gosta de ler, tem opinião, glória a Deus que você tem sua opinião, você não precisa concordar com isso. Você não precisa concordar com essa frase, não é? Mas eu achei interessante. Deus, os nossos desertos são feitos sob medida por Deus. Vou dizer aqui um exemplo de alguns personagens da Bíblia, pessoas muito, muito importantes, que são um referencial para nós de fé, de vitória, de homens de Deus, de pessoas que tiveram intimidade com Deus, mas que todas essas passaram por um deserto na sua vida. O primeiro deles que eu quero dizer foi José, o sonhador. José, quando ele foi traído por seus irmãos, quando seus irmãos tiveram inveja dos seus sonhos, não é, seus grandes sonhos, eu quero aproveitar e dizer para você, mulher de Deus, sonhe muito, projete muito para o futuro, viva no futuro e você vai ver as bênçãos de Deus, os milagres de Deus se manifestando. Quem para de sonhar também está próximo de morrer. Nunca deixe de sonhar. Em nome de Jesus. José sonhou muito e ele não teve medo, inocentemente ele compartilhou com seus irmãos que tiveram inveja e em primeiro lugar o lançaram, quando eles estavam cuidando dos rebanhos dos seus pais, e ele foi até eles e eles o lançaram numa cova, e ele poderia ter morrido ali, mas ele depois foi vendido, o deserto continuou, ele foi vendido como escravo para o Egito, por uma caravana de midianitas que passava por ali. E um dos seus irmãos, não desejando que ele morresse ali, naquela cova, no deserto, vendeu para a caravana de midianitas. O deserto não acabou, a situação angustiante não acabou. Chegando ao Egito, injustamente, ele foi lançado na prisão, no calabouço, injustamente. E ali, José viveu o tempo do seu deserto, sob medida por Deus. Mas nós que conhecemos o final da história, sabemos que depois chegou o tempo da restituição, chegou o tempo do regar de Deus, e José se tornou esse referencial de homem de Deus, de vitorioso, que alimentou o Egito e todas as nações da terra, num tempo de muita, muita crise. Que tal nós, eu vou fazer uma brincadeira com você, sermos as Josefinas de Deus, nesse tempo de pandemia, nesse tempo que as pessoas só falam de morte, de luto, de tristeza, de medo, estão atormentadas debaixo de uma cama ou em casa, preocupados com muito medo. Que tal nós sonharmos? Que tal olharmos para o futuro? Que tal crermos que tudo vai passar? A única coisa que não vai passar é a palavra de Deus, são as promessas de Deus. É assim que a Bíblia diz, eu creio nisso. Vamos sonhar? O segundo referencial ou modelo de alguém que passou por o deserto foi Moisés, o grande libertador.
Ele passou, depois que fugiu do Egito, 40 anos apacentando os rebanhos do seu sogro Jetro, aliás, na desértica Midian. Era um lugar desértico, ele passou ali 40 anos tranquilamente apacentando os rebanhos do seu sogro, para depois então ser chamado por Deus, e ele foi então, libertou o povo do cativeiro, e ele caminhou por mais 40 anos na região desértica de Sim, levando o povo de Deus para a terra prometida. Não foi um tempo fácil, não foi um tempo em que podíamos dizer que ele estava vivendo, não, foi um tempo de deserto, literalmente. Outro que podemos também dizer foi Davi, o grande rei Davi, o grande salmista Davi. Quando ele estava sob a ameaça de Saul, ele também correu, se refugiou no deserto para não ser morto. E por fim, quem mais? O melhor, o maior de todos, Jesus, o nosso querido Salvador. Antes de iniciar seu ministério, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para passar 40 dias e 40 noites em oração e em jejum. E ali ele foi testado, ali ele foi tentado pelo inimigo, mas ele venceu com a palavra. Ele venceu com a palavra, e no final, tendo vencido o teste, tendo passado pelo teste, tendo vencido a tentação, os anjos do Senhor foram os garçons que foram servi-lo ao final desses 40 dias. O deserto parece um tema recorrente e muito forte na Bíblia. Será que Deus quer nos ensinar alguma coisa? Com certeza. Eu gostaria de pontuar algumas coisas que acontecem no deserto. A primeira delas é que o deserto nos faz crescer. Meu Deus! Aí você diz assim, mas como? Se não cresce planta, não cresce árvore frutífera, os animais não podem viver e crescer, como é que vai crescer alguma coisa no deserto? Sim, querido, quero dizer para você que, ainda que não pareça, quando Deus nos permite caminharmos pelo deserto, quando Deus nos permite passarmos por uma situação que dizemos é um deserto em nossas vidas, é porque Ele nos ama. Uau! Sério, apóstola? Sim, querida. Querida Flor, eu quero lhe dizer que Deus te ama, Deus me ama, e é por isso mesmo, porque Ele quer nos levar a um crescimento, não somente físico, não somente um crescimento profissional, intelectual, financeiro, familiar, mas Deus quer nos fazer crescer espiritualmente, emocionalmente, em todas as áreas da nossa vida. Até parece estranho, né? Mas quando Deus nos leva para o deserto, Ele quer fazer com que o nosso coração, as nossas emoções, a nossa alma, coração que a Bíblia diz que é corrupto e desesperadamente enganoso, que ele nos faça crescer. Quantas vezes somos precipitadas, somos levadas por atitudes, falamos, pensamos, sentimos, ouvimos alguma coisa, somos inflamadas, e aí na precipitação geramos traumas em relacionamentos, queremos tomar satisfação, sei lá o quê. E aí, no meio de um deserto, nós amadurecemos e Deus nos faz crescer. Foi exatamente assim com o povo dele. Deus tirou o seu povo do Egito e ele primeiro teve que passar pelo deserto 40 anos para poder levar o povo de Deus a um crescimento. Não bastou 430 anos de escravidão. O povo, nesses 430 anos de escravidão no Egito, assimilou a cultura egípcia, assimilou os deuses egípcios, o povo assimilou tudo isso, e havia necessidade de um processo de desintoxicação, de tanta idolatria, tantos deuses que serviam, tantas coisas, a língua, a cultura, o ambiente, para adentrar na terra prometida que o Senhor tinha preparado
para o seu povo. Então, quando eles entram no deserto, eles começam a se deparar com uma dura realidade. E o que acontece com aquele povo? Começa a sentir saudade do Egito. Se lá, pelo menos lá no Egito nós comíamos as cebolas, pelo menos, e Deus permitiu. O deserto, ele tem um caráter pedagógico para Deus conhecer, para revelar o coração. O que vai realmente no coração. Não dizem que o coração é uma terra que ninguém conhece? Mas Deus permitiu o povo caminhar no deserto. E olha o que diz a palavra do Senhor, Deuteronômio 8:2. Se liga aí, anota aí, pega a Bíblia, está com a Bíblia na mão, grifa aí. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Chegou o tempo em que o povo de Deus não tinha mais nada, e ele precisou aprender a confiar em Deus. A fé, quando nós pedimos fé, olha, eu aprendi isso. Ai, Senhor, batiza-me com mais fé. Eu preciso de mais fé, Senhor. Então, prepare-se para viver situações. Isso não é ruim, isso não é ameaçador, isso é a verdade de Deus. Prepare-se para viver situações onde você precisará exercitar muito a sua fé em Deus. Situações adversas, situações onde haverá o impossível, uma porta fechada, situações terríveis, porque aí você vai exercitar a sua fé, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Infelizmente, quando estamos muito confortáveis, quando tudo está bem, a conta corrente está lá cheia, né, no banco, eita, está abastecida, eu como do bom e do melhor, eu tenho paz no meu casamento, meu marido me ama, eu o amo, meus filhos, meus pais, meus parentes, o ministério vai bem, tudo vai bem. Nesse momento até parece que a alma humana, o coração enganoso, desesperadamente corrupto, o que ele faz? Relaxa, baixa as armas, e aí começa a viver de forma displicente, a leitura da palavra, a oração, o jejum, a casa de Deus. Começamos a relaxar, porque está tudo bem. E parece até que no deserto nós aprendemos, nós temos necessidade, e estamos ali, dependemos unicamente de Deus, porque as nossas forças, no deserto, na hora que chega um decreto de morte, quando chega um decreto de uma doença terminal, sei lá o que, alguma coisa que afronta, não tem jeito, eu não tenho força, eu não tenho recurso, então eu corro para Deus. E o deserto nos faz crescer. Asaf, o grande escritor de Salmos também, nos Salmos, número 78, ele relata todas as maravilhas que Deus realizou pelo seu povo. Em nenhum momento Deus deixou de cumprir o que prometeu ao seu povo, mesmo que ele estivesse no deserto. E foi exatamente por causa da incredulidade do povo que aquela geração de 20 anos para cima, que saiu do Egito por causa da incredulidade, por causa da murmuração no caminho lá do deserto, de 20 anos para cima, não entrou na terra prometida. Eu quero dizer a você, Flor, eu quero dizer a você que esse deserto tem início, tem meio e tem fim, e que a nossa língua, a murmuração, a ansiedade da nossa alma, a precipitação do nosso coração, ele pode fazer esse deserto ficar maior ainda, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, não sejamos incrédulas. Eu sei que esse tempo é muito tempo de muitas notícias ruins. Cuide do que você ouve, cuide do que você vê na internet, do que você lê. Guarde o seu coração. O seu coração é um porta-joia, rico, lindo, meigo, gentil, para receber, delicado, para receber as promessas de Deus. Se tem algo que você precisa guardar, são as promessas de Deus. Estamos vivendo maratona espiritual, leitura da Bíblia, oração e jejum. Guarde o seu coração. Se tiver que guardar nele algo, sejam guardadas as promessas de Deus, a palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. Se creres, verás a glória de Deus.
tem sido assim: eu não morrerei, antes viverei e contarei as maravilhas do Senhor. Guarde no seu coração, na tábua do seu coração, as promessas do Senhor. Aquele povo viveu assim, de 20 anos para cima, nenhum daquela geração incrédula, murmuradora, entrou, somente Josué e Calebe. E olha o que diz em Números, capítulo 14, versículos 23 e depois de 29 a 30, eles nunca entrarão na terra que jurei dar aos seus antepassados. Nenhum daqueles que me abandonaram verá aquela terra. Vocês serão mortos e os corpos de vocês serão espalhados pelo deserto. Vocês reclamaram contra mim e por isso nenhum de vocês que tem de 20 anos de idade ou mais entrará naquela terra. Eu jurei que os faria morar lá, mas nenhum de vocês, a não ser Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Em nome do Senhor Jesus, aproveite esse momento. Eu entendo, apacentando todos os dias, tendo contato com muitas vidas todos os dias. Eu sei que cada família, ou tem um ente querido que você perdeu, ou tem alguém que você conhece. Há famílias que foram dizimadas, há famílias que perderam os pais, há famílias que perderam filhos, há famílias que estão, nós temos muitos órfãos, muitas viúvas, muitas pessoas desesperadas, muitas pessoas solitárias pensando o que vai ser de mim. Esse verdadeiramente é um tempo de deserto, mas esse deserto vai acabar. Ele tem fim. Aproveita para crescer. Você que se achava tão frágil, você que se achava tão incapaz, aproveite esse tempo, fortaleça o seu coração no Senhor. É um porta-joia para receber as promessas de Deus. Fortaleça a sua alma no Senhor, fortaleça o seu corpo físico. Entre em guerra espiritual. Não aceite essa situação. Essa guerra não é o teu fim. Esta guerra não é o teu fim. Em nome do Senhor Jesus, vamos aprender, e quando sairmos desse deserto, nós vamos estar acrescentadas. Vão olhar para nós, vão olhar para você e dizer: uau, o que aconteceu com você? E você vai dizer: passei pelo deserto, mas eu sobrevivi. E não somente sobrevivi, eu saí acrescentada, eu saí prosperada, eu saí cheia de vida, de saúde, de sonhos, e eu vou viver tudo que Deus tem para mim. Aleluia, glória a Deus e aleluia. Quero lhe dizer, finalizando essa questão de crescer dói. Crescer dói. Eu lembro-me da minha nora Bianca e meu netinho Lorenzo, e a Bianca sempre me falou dos picos de crescimento. E ela sempre me disse: o Lorenzo teve dores nas pernas. Falei: sério, Bianca? Mas o que é isso? Ela disse: faz parte dos picos de crescimento. Então, há momentos, isso é fisiológico, talvez você conheça isso, talvez você não saiba, mas à medida que o ser humano vai crescendo fisiologicamente, o crescimento dos ossos produz dores. Nem toda pessoa sente essas dores ou percebe, mas algumas sim. E depois disso eu observei várias crianças e pais que me dizem: minha filha está com dores nos ossos. Aí eu brinco sempre: é a dor do crescimento. Crescer dói, mas vale a pena. Nós não somos daqueles que vamos ter a síndrome do Peter Pan, ou Peter Pan, como falamos, que nós não vamos querer ser crianças para sempre, não, porque quando Deus nos criou foi para crescimento. Ele disse: cresça, multiplique e governe. Essa é a tríplice bênção que recebemos no Éden, e mesmo em meio ao deserto, nós vamos crescer e florescer em nome de Jesus. Você crê e recebe? Anote aí, aproveite esse momento ou depois dessa ministração e anote áreas da sua vida em que você estancou, em que você paralisou, em que você ficou como um Peter Pan, não cresceu mais. Anote essas áreas onde você precisa crescer, onde você vai deslanchar, e eu quero declarar a bênção do Senhor. Se você puder falar agora as áreas da sua vida nas quais você quer crescimento, você não quer mais viver como um mimimi, como um infantil, como uma pessoa muito melindrosa, e você quer crescer,
Então eu declarei porque eu quero abençoar. Vai falando as áreas da sua vida nas quais você quer crescer e romper. Eu abençoo tua vida, em nome de Jesus, que agora venha do céu. Na tua vida, flor do jardim de Deus, flor plantada por Deus no seu jardim. Eu declaro que a bênção do Senhor, as águas que vêm da base do trono de Deus, regarão essas áreas e você vai crescer em meio à pandemia, em meio às dificuldades, em meio a todo o tempo do impossível. Você vai celebrar na terra do impossível. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. O deserto, ele nos leva também, em segundo lugar, para um processo de santificação. E a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, quando entramos no deserto, nós entramos com muitas mazelas, com muitas situações, não é? Coisas assim tão fúteis que guardam o nosso coração, que guarda a nossa boca, que guarda a nossa mente. Mas quando nós nos deparamos num deserto, nós começamos a ver que a nossa alma muitas vezes está podre. O nosso coração, nossos pensamentos, nossas palavras não são dignas do nosso Deus. E nós paramos para pensar, porque no dia a dia, quando está tudo normal, eu corro para lá, eu levo meu filho para a escola, para a escola vou para a natação, vou para o judô, vou levar para a escola de inglês, e são tantas coisas, corro, cuido da casa, dou ordem aos empregados, vou para o trabalho, vou para a minha faculdade, e tantas coisas. Nesse momento, nós nem refletimos muito, nem olhamos para dentro de nós mesmos, não temos tempo para ver o que há em nós que não é Cristo, aquilo que não agrada muito ao Senhor. Mas no deserto, quando entramos nele, nós somos praticamente obrigadas a olhar para dentro de nós mesmas, olhar para o nosso coração, olhar para a nossa reflexão, as intenções mais profundas que às vezes estão tão ocultas e são tão malignas, são tão ruins, são tão péssimas mesmo, que quando nós nos deparamos com isso, nós entendemos que no deserto também é um lugar de santificarmos nossa vida. Também é lugar de abandonarmos, de divorciarmos do pecado, das infantilidades, de tanta coisa que desagrada a Deus, porque santidade não é viver numa bolha ou viver como ermitão, não. Eu aprendi que santificação é consagrar-se 100% a Deus. É ser dele 100%. Aí alguém diz assim: apóstola, mas você não sabe quem eu era. Eu era uma barraqueira de primeira. Na minha casa, na minha família, ninguém me enfrentava, ninguém falava um ai. Na minha rua, no meu bairro, você não sabe quem eu era. Apóstola, eu era uma traficante. Apóstolo, eu era uma mulher prostituta, uma adúltera. Apóstolo, eu era uma mentirosa, era uma ladra, era isso. Ai, apóstola, depois que eu vim para Jesus e para a igreja, já melhorei muito. Que bom que você já melhorou muito. Mas eu entendo que quando Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu lá naquela cruz do Calvário, se sacrificou por mim e por você, Ele não morreu, não se entregou para que eu e você melhorássemos. Ele morreu para nos transformar de glória em glória na imagem dele. Você entende? Eu já melhorei muito, então eu entendo que o processo de santificação, que o deserto também nos ajuda nisso, a situação difícil nos ajuda nisso, correr para Deus: Senhor, me perdoa. Senhor, será que isso é consequência de pecado, consequência dos meus erros, da minha vida desatinada? Quero lhe dizer que o processo de santificação, 50% é divorciar-se do pecado, é separar-se do pecado, é reconhecer os seus erros, é abandoná-los, e alcançamos a misericórdia de Deus, glória a Deus e aleluia. Mas os outros 50% é uma vida de consagração ao Senhor, para que alcancemos
o 100%. E o que é essa vida de consagração ao Senhor? Ei, maratona espiritual, é leitura da Bíblia todo dia, porque a fé virá pelo ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. Eu me tornarei uma mulher mais cheia de fé, eu me tornarei mais sensível com a dor das pessoas ao meu redor, eu me tornarei mais sensível às necessidades do meu esposo, dos meus filhos, das pessoas que estão ao meu redor, dos meus pais, dos meus irmãos, das minhas ovelhas, das minhas discípulas, dos meus pastores, daqueles que me apacentam, das pessoas que eu conheço e amo, e até das pessoas que eu não conheço e nem tenho tanto amor ou não amo, porque eu não conheço. Consagração ao Senhor é saber que tudo que Deus nos dá não é só para nós. É consagração ao Senhor, esses outros 50% é perdoar quem nos ofende. É viver o reino de Deus, que esse reino, o reino dele, porque teu é o reino, o poder e a glória, o reino dele em mim, o reino dele na minha casa, e de casa em casa, me possibilitará viver uma vida diferente, uma vida de santidade. O deserto também é esse lugar que nós somos, vamos dizer assim, obrigados a viver uma vida de santidade. Ei, eu pisei na bola com Deus. Pisei na bola com Deus, e é por isso mesmo, e eu sei que tem consequência aqui, que foi algo que eu plantei, eu estou colhendo, eu pisei na bola, com Deus, com o cônjuge, com o meu patrão, com alguém, eu pisei na bola. Então, é tempo de pedir perdão também, é tempo de perdoar, é tempo de restaurar relacionamentos, coisas picuinhas do dia a dia, coisas tão medíocres, coisas tão pequenas, mas que ferem, que nos amarram àquela terra, aquela terra da mágoa, aquela terra do ressentimento, aquela coisa que nos mata, e nós sabemos que não é Cristo em nós, porque Ele falou: Pai, lá na cruz, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, os 50% é consagração, é o que Jesus, é Cristo em nós, que é a esperança da glória. Então, no deserto, o deserto, ele também nos ajuda, ele é um elemento que Deus usa para nos ajudar nesse processo de purificação, de santificação no fogo. Quando estamos no fogo, a escória, as impurezas do ouro, eles vêm à tona para tirar as impurezas, para que ele se torne um metal precioso. E é assim com a nossa vida também. Que tal abandonarmos tudo que não é Cristo em nós e entrarmos num processo de santificação? Aproveite esse tempo, sem trauma. Ai, meu Deus, agora eu vou perder isso, eu não vou mais poder fazer aquilo outro. Ei, eu lembro de uma frase que eu aprendi quando eu era adolescente, que dizia assim: tu és crente? Na minha adolescência, ser crente era punk, viu? Era fácil não, andar com a Bíblia na mão, todo mundo olhava, todo mundo recriminava. Aí eles diziam assim: tu és crente? Sou. Ai, tu não sabes o que tu estás perdendo, as pessoas falavam. E aí nós respondíamos como bons crentes: mas eu sei o que eu estou ganhando. Você não vai perder nada, abandonando pecado, vícios, iras, dissensões, fofocas, lascívia, as obras da carne. Eu e você não perderemos nada, nós ganharemos vida, e vida em abundância, vida de Deus, em nome de Jesus, amém? O deserto é um lugar de mudanças, com certeza. Salmos 63:1 diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu ser anseia por ti, em uma terra seca e exaurida, onde não há água. Ou no deserto, assim como a corça anseia pelas águas, quando também entramos no deserto, nós ansiamos por água. Deus, a minha alma precisa de ti, a minha alma anseia por ti. A medicina falhou, o dinheiro falhou, os poderes falharam, meu Deus, tudo falhou diante dessa pandemia, tudo chegou ao seu limite. Eu recorro ao Senhor.
A minha alma tem sede do Deus vivo. A minha alma tem sede do Deus vivo. E aí é esse lugar onde as nossas prioridades no deserto, nesse tempo, as nossas prioridades mudam. Nós passamos por mudanças internas, não somente internas, e as mudanças externas, a forma como vamos falar, vamos nos relacionar, vamos reagir, elas mudarão, porque algo dentro de nós já mudou. É de dentro para fora. Algo vai mudar com certeza. Nós vamos saber que nós não somos uma ilha, nós vamos saber que nós precisamos dos outros, mas dependemos exclusivamente de Deus. Ouça aí, anote aí: eu preciso das pessoas ao meu redor, mas eu dependo unicamente de Deus. Em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, estão todas as minhas fontes. Amém? Deserto é lugar de mudança. Ah, sim, sim, porque o soberbo, o orgulhoso, o autossuficiente, ele sabe que nesse momento ele não pode nada, ou quase nada, e aí ele recorre a Deus, e que bom, mesmo que seja somente que você tenha encontrado Deus nesse deserto, não tem problema, o amor dele é capaz, a graça dele nos alcança em qualquer lugar, no deserto, num lugar árido, num lugar sem faminto, numa situação diversa, o amor dele, a graça dele, ou num lugar de muita abundância, no lugar de muita fartura, no lugar onde tudo vai bem, a graça dele sempre vai nos alcançar. Recebe aí, flor de Deus, recebe aí. Eu oro agora, queria que você anotasse as áreas da sua vida que você precisa santificar ao Senhor, ou seja, não somente abandonar os erros, o pecado, a velha natureza, mas consagrar 100% a Deus. Existe ainda alguma área da sua vida que você ainda não entregou, não santificou, não consagrou ao Senhor? Anote aí, anote agora, na tábua do seu coração, anote, coloque isso como meta. O congresso não vem apenas nos inspirar, ai que palavra, que maravilha, mas requer de nós, a palavra de Deus, não requer que sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Anote as áreas da sua vida que você precisa santificar ao Senhor, anote aí, anote as áreas da sua vida que você diz: eu preciso mudar. Jesus não morreu só para me melhorar, eu preciso me expor a uma transformação verdadeira. Anote, não tenha vergonha, não tenha medo, rasgue o coração e não as vestes. O Senhor diz hoje: eu te amo com amor eterno, eu estou regando a tua vida. Se há um deserto, eu estou regando a tua vida. Anote as áreas da sua vida. Eu quero orar agora em nome de Jesus por santificação e mudança. Pai, em nome de Jesus, por nós mesmas não conseguiremos, mas com o Senhor podemos. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ah, Senhor, nos fortaleça agora, para que tenhamos coragem de santificar, de entregar tudo ao Senhor, e também de vivermos uma verdadeira mudança e transformação, para a glória do Teu nome, e todos que estarão ao nosso redor vão agradecer muito, em nome de Jesus. Amém, Flor? Já está deixando de ser um arbusto, uma moita, deixando de ser uma erva daninha, e olha, meu Deus, eu e você estamos sendo transformadas de glória em glória, na imagem dEle. Que maravilha! Ah, Senhor, manda mais das águas que vêm da base do Teu trono, precisamos mais. O deserto também é um lugar de comunhão com Deus, com certeza, né? Com certeza é aquele momento em que as palavras humanas não bastam, as palavras humanas são boas, nós buscamos em nossos amigos, em nossos pastores, em nossos mentores, em nossos cônjuges, filhos, amigos, uma palavra, mas a palavra que vem como a palavra, a flecha
que vai alcançar o alvo, a flecha polida, incendiada com a palavra, é a palavra de Deus. Então corremos para ter comunhão com Ele, através da oração, através da leitura bíblica, através do jejum, através da casa de Deus, a casa de Deus, estaremos juntas na casa de Deus. Meu Deus, obrigada, porque o pardal encontrou uma casa, a andorinha um ninho onde acolheu os seus filhotes, e nós encontramos os teus altares, Senhor. Obrigada, Senhor, obrigada, Senhor, obrigada, Senhor, pelos teus altares, lugar de comunhão com Deus. Salmos 51, 10 e 12 diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito reto, estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto para obedecer. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Calma, esse deserto está passando, esse deserto tem início, meio e fim. Você já está sabendo, Deus já está te mostrando agora a porta da saída desse deserto, esse lugar onde você estava rodando, estava desconcertado, mas agora Deus já está te dizendo: é por aqui, minha filha, é por aqui, Flor, é por aqui que você vai sair desse deserto. Não somente ouça, mas tome atitudes, em nome de Jesus, cheia de fé, ações de fé que lhe respaldarão sair desse deserto. Você vai sair acrescida, santificada, transformada, para cumprir o propósito para o qual Deus gerou a tua vida amada, preciosa, em nome de Jesus. E por fim, quero finalizar: o deserto nos faz florescer. Meu Deus, verdade. E nós vemos e podemos perguntar: num lugar seco, é possível que uma planta floresça, esteja viçosa? Sim, sim. Há flores, há plantas que florescem no deserto. Sério? Claro que sim. Inclusive ajudam os viajantes, as pessoas que estão sedentas, a serem supridas de água. Os cactos, por exemplo, os cactos. E aí, quando a gente fala de cactos, parece que até lembramos daquela plantinha cheia de espinhos, né? Cheia de espinhos. E às vezes até nós parecemos com cactos. Estamos tão amarguradas, tão desesperançadas, tão sem fé, tão sem ver a luz no final do túnel do deserto, que estamos como cactos, cheios de espinho. Quem chega perto de nós só ouve palavra de desesperança, só ouve palavra de morte, só ouve palavra de lamentação, de murmuração. Só quero lhe lembrar que dentro daquele cacto cheio de espinhos também tem água. E aqueles que estão no deserto, estão perdidos no deserto, quando encontram essas plantas que parecem: ai meu Deus, eu vou me furar aqui, esse daqui não serve para nada. Serve. Lá dentro tem água. E a água significa vida. E a palavra de Deus, ela diz que ela é água que nos purifica. Quero lhe dizer, em nome de Jesus, nós não somos um cacto que não tem nenhuma serventia, não, no meio do deserto. Os cactos são plantas da família das cactáceas, que podem atravessar longos períodos sem receber chuva, sem receber águas. Eles têm formas muito variadas. Inclusive nessa pandemia, muita gente, inclusive eu, ganhei várias formas de cactos em vasinhos, pessoas que desenvolveram, não é, a terapia. Foi terapêutico cultivar plantas, e eu ganhei várias formas de cactos. São lindos, estão crescendo, não precisam de muita água, não precisam de muito cuidado. E como esses cactos nos ensinam, inclusive há alguns deles que dão uma flor, que dão flores lindas e viçosas. O profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 6, ele nos fala de uma figura, da figura do arbusto, tamargueira. Arbusto.
E esse arbusto fala de pessoas que colocam a sua confiança em outras pessoas, nos seus recursos, na sua inteligência, no seu dinheiro, no seu poderio, nas amizades influentes que têm, mas não colocam a sua confiança e dependência em Deus. Quero reafirmar, precisamos de todos, mas dependemos somente de Deus. Ao contrário disso, aí eu te pergunto, você quer ser um jardim regado ou você quer ser um arbusto, uma moita no meio do deserto? Ao contrário disso, o profeta Isaías nos fala, e serás, capítulo 58, versículo 11, recebe, amada. E serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Essas águas não são produzidas por nós mesmas. Essas águas estarão, Jesus disse no último dia da festa de tabernáculos, vendo o ato profético do lavar das escadas com as águas e a pedido do povo que Deus mandasse mais água para regar as sementes e produzir colheita. Jesus disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Jesus é esse manancial, nunca vai faltar. Nossas fontes, todas as nossas fontes estão em Deus. Todas as nossas fontes estão em Jesus. Todas as nossas fontes inesgotáveis estão no Espírito Santo, na palavra de Deus. Quando nós confiamos nos homens, nós podemos beber deles, mas seca, porque cada pessoa é uma cisterna. Nós somos apenas uma cisterna. Nós somos apenas como a lua, um satélite que à noite tão linda, as pessoas fazem poesia e enaltecem muito a lua, mas ela não tem brilho de si mesma. Ela recebe a luz do sol para brilhar. Nós não temos luz em nós mesmos, nós não temos água em abundância em nós mesmos, apesar que o Senhor nos fará de nós um oásis no meio do deserto, fará de mim e de você um oásis no meio desse deserto. Nós vamos orar, nós vamos abençoar, nós vamos em nome de Jesus acolher vidas, consolar vidas, e nós vamos levar vida e vida em abundância, porque nós recebemos da fonte, o manancial que nunca secará, e nós seremos o oásis no meio desse deserto para tanta gente. Amém? O que você decide ser? O que eu decido ser? Um arbusto? Uma tamargueira? Ou eu quero ser um jardim regado? Deus nos compara ao oásis, e o oásis é o lugar de socorro. O oásis é um lugar que é formado no meio do deserto, geralmente numa depressão que está mais próximo aos lençóis freáticos, às águas subterrâneas. E como ele irriga ao redor do oásis, as palmeiras crescem, as plantas crescem. E como é importante ter um oásis no meio do deserto. Quero dizer, flor do jardim de Deus. Nós floresceremos em meio ao deserto, e isso é uma decisão. Eu decidi não morrer. Eu, como muitas, milhares, centenas de pessoas, eu também passei pelo coronavírus, fui infectada, passei dias muito ruins, mas eu declarei em cada dia a minha fé na palavra do meu Deus. Eu não morrerei, antes viverei e contarei as maravilhas do Senhor. E hoje estou aqui. Deus tem um propósito maior na minha vida e na tua vida. Que propósito é esse? Vamos refletir, vamos buscar, vamos sonhar com o futuro, vamos sonhar com as coisas de Deus? Volte-se para Deus. Volte-se para Deus. Esse é o tempo de voltar-se para Deus. Esse é o tempo de voltar para a casa de Deus. Esse é o tempo de investir seus dons, bens, talentos, finanças, tudo no reino de Deus, que só cresce, nunca acabará e só cresce. Eu quero concluir essa palavra, que eu espero muito que seja uma carta de Deus para a tua vida, Flor. Um poema de Deus para a tua vida, Flor. Eu quero contar uma ilustração para vocês. Conta-se, era uma vez
que um rei, certa manhã, ele chegou ao seu jardim, um jardim lindo e maravilhoso, e ele encontrou as plantas todas murchando e morrendo. Perguntou então ao carvalho, o carvalho que ficava ali junto ao portão: o que significa isso, carvalho? E ele descobriu que o carvalho estava cansado de viver, porque não era alto e elegante como o pinheiro. Eu vou ler aqui, porque eu não consegui decorar bem. Por sua vez, então eu não sou lindo e alto como o pinheiro, estou desanimado. O rei então se chegou ao pinheiro: e você, pinheiro, por que está assim tão desconsolado? Por que está assim tão sem vida? Ele disse: quem dera eu pudesse produzir uvas como a videira, por isso estou tão triste. Então o rei, se dirigindo à videira, vendo também a videira desistir da vida, e ele perguntou: por que você está assim? Ela disse: porque eu não posso ficar ereta e nem produzir frutos deliciosos como o pessegueiro. E o rei, admirado, observando o carvalho, observando o pinheiro, observando a videira, passou então e foi até o gerânio, que estava agastado porque não era alto e fragrante como o lírio. Quem me dera ser alto e fragrante, ter uma fragrância como o do lírio. E assim por diante acontecia com cada flor do jardim, cada árvore do jardim do rei. Porém, quando o rei dirigiu-se ao amor perfeito, ele encontrou a sua corola brilhante e erguida alegremente, como sempre, como todos os dias. E aquilo então chamou a atenção do rei, e ele perguntou: muito bem, meu amor perfeito, alegro-me em encontrar no meio de tanto desânimo uma florzinha corajosa. Você não parece nem um pouco desanimada, falou o rei ao amor perfeito. E o amor perfeito respondeu: não estou não. Eu não sou de muita importância, mas achei que, se no meu lugar o Senhor, meu rei, quisesse um carvalho, um pinheiro, um pessegueiro ou um lírio, teria plantado um deles. Mas sabendo que o Senhor queria um amor perfeito, estou resolvido a ser o melhor amor perfeito que eu puder ser para alegrar o Senhor. Essa história, ela reflete muito bem o que é a nossa vida. Eu quero lhe dizer, flor do jardim de Deus, Deus plantou você. Não importa nesse momento como você esteja se sentindo. Estou me sentindo assim. Lembre-se que a Bíblia diz que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Que tal escolher hoje olhar para você mesma na perspectiva da palavra de Deus, na perspectiva de como Deus vê você. Sabe como Deus vê você? Uma flor preciosa, assim como esse amor perfeito. Não precisa achar que tem que ser um carvalho forte, o lírio tão cheio de uma fragrância especial, o pessegueiro com as suas frutas deliciosas, um pinheiro alto e imponente, ou como a videira cheia de uvas maravilhosas. Seja simplesmente não aquilo que você é, porque nós nascemos para sermos transformados de glória em glória até a imagem do Senhor. Seja tudo aquilo que Deus projetou para que você fosse. E no meio do deserto, nós vamos florescer, em primeiro lugar, para glorificar o nosso Deus, que nos deu vida e vida em abundância. E ainda que Ele tenha levado um ente seu, alguém muito amado, muito precioso, e você esteja aí com a mente, o coração está cheio de questionamentos, a palavra do Senhor diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Não precisa concordar, não precisa compreender, não precisa sentir, você só precisa crer.
e derramar-se diante desse Deus. Abra os seus braços, se você puder. Eu quero orar por você, para que venha sobre nós as águas que brotam da base do trono de Deus. E eu quero ler com você esse versículo completo de Isaías, capítulo 58 e versículo 11. Eu quero finalizar lendo com você esse versículo, amém? Que diz, vamos ver o que diz aqui, Isaías 55, 11. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como manancial, cujas águas jamais falham. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada pela sua paternidade. Obrigada pelo seu amor que nunca falha. Obrigada, Senhor, porque recebemos da base do trono de Deus as tuas águas, o regar do Senhor. E certamente, Deus, o Senhor já está nos transformando de um arbusto no meio de um deserto, em um jardim regado. Obrigada, Senhor, pelo teu amor que é eterno, pelo teu amor que não falha. Eu te peço, em o nome do Senhor Jesus, florescendo em 2021, florescendo em meio a um deserto, para a glória do Senhor e para a bênção de muitas pessoas que talvez estejam sofrendo com os espinhos da nossa vida, sofrendo com a amargura do nosso coração, sofrendo com as palavras tão duras, tão tristes, tão de morte que têm saído dos nossos lábios. Sara o nosso coração. Ah, Senhor, rega o nosso coração, o nosso espírito, o nosso corpo, rega a nossa aliança de casamento, rega os nossos filhos, rega o ministério, o nosso chamado, rega os nossos sonhos. Nós, Senhor, queremos, Senhor, florescer. Nós abençoamos o Brasil, nós abençoamos o nosso estado, a nossa cidade, nós abençoamos o Ministério Apostólico Getsemane, o Jardim Getsemane, onde o Senhor nos plantou. Nós abençoamos cada mulher que é uma flor do jardim do Senhor. Deus abençoe a sua vida, flor querida, flor amada. Já posso ver a grande transformação de Deus na tua vida e pela fé posso sentir o cheiro agradável da vida de Deus em tua vida. Shalom, shalom, 12 mil beijinhos.